reforçando ímãs comuns de ferrite, um composto de óxido férrico com bário ou estrôncio. Estes ímãs da empresa Supergauss são fabricados em resina termoplástica e assim são flexíveis. Apresentam indução magnética, ou também chamado de densidade magnética, de 700 Gauss e a remanência magnética de 2450 Gauss. Todos esses ímãs têm o mesmo material. Esses ímãs da Supergauss foram magnetizados para apresentar 700 Gauss. Então, qualquer ímã que você pegar aqui apresenta 700 Gauss de densidade. Então, esta fita magnética bipolar ou multipolar, qualquer lugar, 700 Gauss. Essas pastilhinhas, 700 Gauss. O retângulo, 700 Gauss. A moedinha, também. E o quadradão, também 700 Gauss. Pois a densidade magnética depende do material e do fabricante. Agora, a força magnética depende da massa, depende do formato do ímã e da distância. Estes são superímãs de neodímio, que é uma substância terras raras, junto com ferro e boro. De acordo com o fabricante, apresenta 3000 Gauss de densidade magnética. Eu trouxe ao Brasil muitas pastilhas em ano 2006, até com intenção de substituir as agulhas nos pontos de acupuntura. Esses ímãs, essas pastilhinhas, menores ou maiores, mais achatadinhas ou mais espessas, ou mesmo blocos grandes do mesmo fabricante, todos apresentam 3000 Gauss de densidade. A densidade não depende do tamanho nem do formato do ímã. Na fabricação, eles analisam outras características. Então, a remanência magnética é 12.800 Gauss. O que quer dizer isso? É a quantidade de Gauss necessária para desmagnetizar esses ímãs. Então, 12.800 é remanência, é para apagar o ímã. 3.000 é a densidade, corresponde ao que nós chamamos de indução magnética. Então, o correto são ímãs de 3000 Gauss, qualquer tamanho ou formato. É que muitos terapeutas ou vendedores falam errado. Dizem que são ímãs de 12.800 Gauss e alguns até falam que esses menores são 2.000 Gauss, os maiores são 3.000 Gauss e outros blocos grandes são 12.000 Gauss. É mentira, é ignorância. Qualquer ímã do mesmo fabricante, do mesmo material, independente do tamanho e do formato, vai apresentar a mesma densidade. Então, no caso, 3.000 Gauss. Outra confusão fenomenal.
ou quer norte, ou quer sul. Quando se fala em polaridade geográfica, todos consideram Europa, a Escandinávia, Groenlândia, tá? Aquelas geleiras do Ártico como o norte e a Antártida como o sul. No caso dos polos magnéticos, existe o norte e o sul, mas depende da definição do país. E pior quando a pessoa deseja chamar de polo positivo ou negativo. Aí a confusão é muito maior. Então, aqui é o norte geográfico, sul geográfico. Isto todos os países adotam os mesmos nomes, norte e sul. Quanto aos polos magnéticos, há físicos que chamam o polo que está próximo do norte geográfico de sul magnético. Portanto, para esses físicos, o que está próximo do sul geográfico é o norte magnético. Entretanto, os americanos, e por consequência os mexicanos também, usam nomes diferentes. Então, onde está o norte geográfico, eles consideram que existe o norte magnético. E onde está o sul geográfico, o sul magnético. No fundo, o material que gera o polo, que está aqui na Terra, é o mesmo. Apenas um chama de João e outro chama de Maria. Mas o material que está aqui é o mesmo. Os países França, Índia, Austrália e aqui no Brasil, seguimos a definição internacional que está descrita no wikipedia.com. Enquanto os Estados Unidos, Inglaterra e México usam uma outra convenção, invertendo os nomes. Então, o que nós no Brasil chamamos de Polo Sul, nos Estados Unidos, corresponderia ao Polo Norte, tá? E vice-versa. Então, é importante, em qualquer livro, palestra, saber qual a definição do autor ou apresentador. Porque, para nós aqui no Brasil, o norte ceda e sul tonifica. Enquanto, para esses mesmos polos, nos Estados Unidos, eles vão falar que o sul ceda e o norte tonifica. Por isso que dá essas confusões todas. Nos cursos de magnetoterapia aqui no Brasil, onde o SEATA foi pioneiro, nós adotamos a Convenção Internacional. Então, para nós aqui, a definição do Polo Sul é da seguinte maneira: o polo desconhecido que atraia a agulha norte da bússola, nós chamamos de Polo Sul. Repetindo, a bússola, a agulha indicando o Polo Norte geográfico,
Aqui é o polo desconhecido que vai atrair esta ponta. Então, isto aqui é o sul, aqui no Brasil. Como na Austrália, na Índia, na França e em muitos países.